Tudo bom? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Gente, hoje nessa aula de história nós iremos trabalhar os primeiros habitantes do território brasileiro. Quem foram esses primeiros habitantes? Quem poderia me dizer? De acordo com a imagem, né? Percebemos que foram os índios, né? Antes os portugueses chegarem aqui no Brasil, os índios, eles já moravam aqui, né? Eles já habitavam, eles já ocupavam o território nacional, o território brasileiro, certo? Então, os primeiros habitantes do nosso território brasileiro foram os índios. Vamos ver, aqui temos algumas tribos, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui temos mais uma tribo também, né? Só que essa tribo, ela utiliza esse acessório na boca, nos lábios, para diferenciar uma tribo da outra, ok? Temos aqui, ó, um outro tipo de índio, outro tipo de tribo, que eles utilizam uma pintura no rosto e utilizam brincos, né? Grandes, são acessórios também. Vamos lá. Aqui temos mais uma outra tribo, certo, gente? E essa tribo, ela está com as crianças, onde está lá o pajé. Vamos lá, gente, continuando. E aqui, vamos lá. A ocupação do território brasileiro se iniciou com pequenos arraiais, ou seja, pequenas tribos, espalhadas em diversas localidades. No século XVIII, houve um grande aumento na população do território, fato que foi causado pela descoberta do ouro e de pedras preciosas, né? Que existem na região, hoje denominada como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia. Então, essas pedras preciosas, elas existem nesses estados, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, aconteceu que os primeiros habitantes do Brasil, eles foram os indígenas, né? Populações originárias, que vivem de formas tradicionais antes da chegada dos portugueses, né? E destruição de parte de suas culturas, que foram os portugueses que destruíram a cultura de alguns indígenas. A maioria das civilizações nativas tradicionais também viviam em comunidades, não muito extensas, com costumes, religiões, alimentação, com base em raízes, né? Eles gostavam de comer raízes, macaxeira, inhame, batata, então era esse tipo de raiz que eles se alimentavam. E aqui, nós temos aqui, também existiam povos sambaquis, era um tipo de povos, certo? Considerado nômades. Por quê? Porque eles não tinham moradia fixas, certo? E o que acontecia? Esses povos sambaquis, eles comiam molusco. Lembram do sururu, gente? Pronto. Eles comiam sururu. Não era sururu, era um tipo de molusco. Aí eles tiravam aquela carnezinha, que é o molusco, e jogavam aquelas cascas. Então, eles eles mutuavam, né? Eu fazia aquele monte, né? de barreiras de casca de molúsculos. Bem engraçado. Vamos aqui, outra olhadinha aqui. E aqui temos aqui um povo, né? Um povo umbu. É um tipo de tribo também, que ela está fazendo diversas atividades. Será que vocês, nessa imagem aqui, você pode descrever para a tia Jane que tipo de atividades eles estão fazendo? Vamos dar uma olhadinha? Ó, eles estão caçando. Eles estão observando, né? Estão aqui fazendo fogueira, né? Estão aqui se reunindo, né? Então, cada um estão fazendo algo bem legal, né? Para eles. Vamos lá. São atividades realizadas por esses índios. E aí, quem eram esses povos? Umbu. E a tradição desses povos, o que eles faziam? Então, eles foram povos indígenas que habitaram o Brasil nas regiões sul, em São Paulo, na Argentina, no Uruguai, possuíam uma tradição de trabalho com pedra, certo? E se alimentavam da caça, assim como de frutas e mel. Habitavam o alto das colinas, onde tinham uma boa visão dos arredores. Ou seja, eles não moravam em terra plana, moravam no alto da colina, no mais alto, certo? Para ter visão, né? Ao redor que poderia acontecer com eles. Então eles moravam bem no alto, como se fosse uma montanha, um morro. Aí temos aqui, ó, quem lembra da face de Luzia? Bom, essa aqui é a face de Luzia e ela teve uma modificação, né? Que ela foi encontrada, aliás, que ela está lá
no museu, né? E aí foi feita uma modificação no rosto de Luzia, né? Está lá na Lagoa Santa, no povo de Lagoa Santa, essa face. É um fóssil. Bom, e aqui temos aqui alguns instrumentos utilizados por essas tribos, né? Que são as sambaquis, né? E umbu, que eles usavam esses instrumentos, certo? Para ferir algumas rochas, para ferir alguns animais, entendeu? Então era com esses instrumentos que eles faziam esse tipo de trabalho, ok? Vamos lá. Aí temos aqui também, gente, deixa eu ver. O mamute, é da pré-história, né? Lembra que também na aula anterior também passamos essa questão do mamute, que eles ateavam fogo para matar o animal de grande porte, que era o mamute, para fazer casas, cavernas, suas cabanas, né? Para morar com os ossos desses animais de grande porte. Vamos lá. Isso faz parte também da pré-história, gente. Vamos lá. E aqui, ó, nós vimos que a questão da pedra, a descoberta de ferramentas de pedra. Então, essa aqui é uma pedra, certo? Descoberta por historiadores, pessoas que estudam a história, né? A história a história antiga. Então, assim, essas pessoas encontraram essas pedras. E essa pedra aqui, como outras, encontram-se em museus arqueológicos, certo? Vamos dar uma olhadinha. Tem umas outras. Aqui, ó. Também temos aqui, ó, a pré-história. São as características de alguns fósseis, certo? Que também se encontram lá em museus arqueológicos. Vamos dar uma olhadinha nos museus. Ó. Aí aqui, ó. E o que seria, tia Jane, um sítio arqueológico? Volta um pouquinho. Bom, um sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, ou seja, é um lugar onde tem pinturas rupestres, certo? Construções antigas, túmulos, artefatos que simbolizam e representam determinado momento histórico de determinada região, certo? Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo. E no Brasil, ela também não é diferente, né? Também existe aqui no Brasil. Vamos lá. Aí temos aqui também, ó, imagem de pesquisadores, certo? No sítio arqueológico em Maranhão, certo? Procurando alguns fósseis, né, antigos, na Baixada, ou seja, eles cavam, procuram e ali eles arquivam aqueles fósseis, como acharam o rosto de Luzia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, gente, e aqui também temos outra imagem, certo? De um historiador, onde ele procura determinados fósseis, certo? E aí eles guardam, recolhem aqueles fósseis e limpam, né? E guardam para manter a história viva. Ou seja, para qualquer pessoa que venha estudar, né, a pré-história, vai saber que essa pré-história realmente aconteceu. E que aqueles fatos, aqueles fósseis, eles foram examinados, né, por cientistas e aí foram colocados em alguns museus. E aí as pessoas que estudam história, eles passam a ter conhecimento de quem foram aqueles fósseis. Gente, por hoje, nós concluímos a nossa atividade, certo? A nossa aulinha. Peço a vocês que realizem a atividade do módulo e a do caderno, que se encontra lá na agenda, certo? E das datas comemorativas também, que a tia Jane vai postar para vocês lá na agenda. Fiquem todos com Deus. E até a nossa aula virtual. Tchau, gente. Um abraço.